E aí, pessoal, bem-vindos ao Planeta Marte, bem-vindos ao CMO Summit, o evento que já nasce nessa primeira edição com um grande sucesso. Esse evento é uma iniciativa da TD, líder na produção de eventos online no Brasil, em parceria com TikTok, LinkedIn, ESPM, RD Station e EQI Investimentos. Eu sou Igor Lopes, cofundador da TD, host, curador aqui do evento. Já somos quase 100 mil pessoas aqui nessa comunidade, mais de 110 palestrantes, na verdade 114 agora. Estou chegando aí em cima da hora, o pessoal vai me zoando, falando, cada hora que aparece mais um, o Igor vai trazendo, mas é assim que fica legal. A grande maioria dessas pessoas, né, são profissionais que tomam conta aí das áreas de marketing de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Aliás, faz o favor, indica aí seus amigos, o pessoal que trabalha com vocês para participarem aqui do evento conosco. É de graça, você ainda pode ganhar um monte de prêmio à medida que for indicando pessoas. A gente está deixando agora no chat aqui o link para você clicar, pegar seu código de indicação. Daí é só compartilhar com as pessoas que à medida que elas forem se inscrevendo, você vai subindo no ranking aí, juntando cada vez mais prêmios. Se você indicar 2 pessoas, ganha acesso aí ao nosso happy hour virtual na sexta-feira. Você vai poder vir aqui para Marte conosco, eu vou te contar como, tá muito legal isso aí, e te conto mais quando chegar mais perto da data. Se indicar 5 pessoas, você ganha aí acesso ao conteúdo do CMO Summit por 30 dias para poder assistir tudo de novo, com calma, anotando os insights, enfim. Isso porque o conteúdo do evento, se você não indicar ninguém, ele só fica disponível até domingo, né? Só até o dia 14. E aí o tempo é curto para assistir tanta coisa boa aqui. E aí você vai subindo no ranking até ganhar outros prêmios bem legais. O principal é um jantar e mentoria individual com sócios e investidores do TD e CMOs convidados. Então se liga que não dá para perder. A conversa de agora é sobre a gestão de dados do novo CMO. Hoje esse profissional não é só responsável pelo marketing, ele também está bem próximo da TI e da análise de dados. Esse é o tema central da conversa de agora, ao vivo, com Leonardo Nares, CIO da DP6. E esse conteúdo é ao vivo, tá? Eu tô falando. Então pode mandar suas dúvidas aqui no chat, que eu vou trazendo para a conversa na medida do possível. Obrigado por estar aqui conosco, Léo. Obrigado você, Igor. Não, e bacana que assim, a Natasha tá lá. Esse é um assunto no chat, esse é um assunto de extrema importância para mim. Não gostaria de perder por nada. E eu tô vendo o pessoal que está acompanhando, maratonando o CMO Summit, chegando aqui também. Pode fazer suas perguntas. Vamos lá, um assunto de extrema importância mesmo pro cara que cuida do marketing hoje da empresa, né? Tá muito interligado aí, tecnologia, com dados, marketing, vendas. Muito importante e tem crescido a importância nos últimos anos, né? Porque a transformação digital já vinha a galope e agora acelerou mais ainda. Então, a gente não pode mais separar. E além das mudanças que estão acontecendo nas tecnologias, as empresas estão precisando se adaptar, as organizações, né, as áreas, os departamentos e, com isso, né, novos desafios surgem aí. Marqueteiro é bom de número, marqueteiro é bom de dados? Olha, há discordâncias aí sobre esse tema, né? Quando a gente fala de marqueteiro e essa relação com tecnologia, dados e afins, a gente tem que até resgatar um pouquinho da formação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda e na minha formação eu tive um semestre apenas de estatística, né, e de pesquisa. E isso é uma deficiência grande que a gente sabe. Mas a gente sabe também que para suprir isso, as áreas de marketing começaram a se estruturar de uma maneira diferente. Então, na última década, a gente viu engenheiros tomando conta da área de marketing e a gente viu isso cada vez menos ser uma barreira para trabalhar com marketing. Então, hoje o marketing está muito mais multidisciplinar e trabalhando com tecnólogos, com profissionais de matemática e estatística, e o marqueteiro hoje perdeu o medo. Eu posso dizer que se ele não era bom, hoje pelo menos ele não tem, né, mais medo. E isso tem mudado bastante o cenário. É legal, assim, tem muita conversa aqui que a gente está falando sobre dados. O Ariel do Burger King, ele assina como CMTO, que já é o cara responsável por marketing e também tecnologia. Acho que está tudo tão interligado a isso, como você está falando, as pessoas estão perdendo medo, mas qual a dica para as pessoas lidarem com os dados da melhor maneira hoje? Assim, como pegar um dashboard e falar, não, vou tirar insight disso aqui para fazer tal coisa e tal coisa? Legal, isso é um caminho com vários passos, né? A gente até eventualmente diz, né, que esse caminho passa por vários estágios de maturidade, porque não é uma máquina geradora de insights automática, né? Por mais que a gente fale de machine learning, de data science, tem muitas coisas para serem feitas. Então, essa mudança até nas organizações, como o caso do Ariel, CMTO, ela é reflexo dessa necessidade que o mercado tem e mostra que o marketing hoje ele é um dos maiores compradores de tecnologia da empresa. Não é à toa que a gestão dessas tecnologias e desses dados hoje, ela passa pela mão de um executivo hoje, que é o CMO, e ele está assumindo. Agora, para tirar insight disso, né, para tirar resultado disso,
a gente precisa colocar mais coisas, né? Mais disciplinas que não estavam na mão do CMO, porque imagina, não basta só colocar o budget das plataformas de marketing, como a gente chama, né, de tecnologia de marketing, MarTech ou EdTech, não basta só colocar esse budget para dentro, a gente precisa trazer as especialidades. Então, para tirar o insight dali, a gente vai precisar analisar primeiro o objetivo do negócio e depois uma análise mais matemática, os insights possíveis, as possibilidades de aplicação. Então, esse caminho, além da organização, a gente vai ter que começar a se acostumar com outros passos ali, né? Porque o insight não vem pronto, a gente vai ter que construir para gerar resultado. Não, a Kayane Bergman está falando aqui, estou cursando PP, também sinto escassez de conteúdo. E aí tem também um comentário aqui da Érica Lages, mas é triste ver profissionais de outra área ocupando o lugar do marketing. Acho que as áreas têm que se cruzar sim, mas cada um na sua expertise. O que você acha disso? Sim, mas é por isso que essas formações têm mudado até, né? Quem já está procurando no mercado hoje uma graduação ou está vendo como é que as universidades estão se adaptando, a maioria dos novos cursos de marketing já inclui isso, né? Tem 2 cursos aqui em São Paulo que eu acho que merecem destaque. Um deles é da USP Leste, né? Que a gente chama de EASH, uma outra escola da USP, em que é uma universidade, uma escola que já trabalha multidisciplinar, e o curso de marketing lá tem vários semestres de estatística, de análise exploratória, de análise descritiva, de inferência estatística, né, e de algumas disciplinas. O mesmo movimento fez a SPM. A SPM tem um curso de toda uma unidade formada em torno do SPM Tech, que na prática significa, estamos formando profissionais de marketing com esse expertise também. Então, concordo com essa afirmação que o marketing tem que se posicionar, isso está vindo aos poucos com a formação, mas ela precisa dessa formação, né? A gente não pode se excluir. Então, até alguns consultores organizacionais falam, né? Se você não tem essa expertise, então forme um time que tenha. Exato. E sim, pode ser necessário que a gente forme um time que tenha marqueteiros, estatísticos, engenheiros, né? Administradores, para a gente conseguir chegar lá. É legal que você acabou de responder a pergunta também do Lucas, para quem está ingressando no mercado, não existe uma graduação especializada para isso, né? Você acabou de falar que as graduações estão se mexendo também para acabar... Essas duas são as que mais já estão estruturadas hoje, mas tem cada vez mais surgindo novas. E outra dica também são as nanograduações, né? E essa formação um pouco mais orgânica que os novos formatos de escolas têm trazido, né? Mas sabe que eu discordo um pouco disso, assim? Você vê no Google, por exemplo. O Google, provavelmente, quem trabalha no marketing tem uma outra formação completamente diferente. Quem trabalha em vendas tem... O Google gosta muito de fazer isso, porque é uma visão diferente para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está fazendo, né? Traz expertises, aquilo que sempre foi assim, passa a não ser assim sempre mais, porque é uma outra visão, uma outra forma de se olhar para aquilo. Eu vejo com bons olhos. De pensamento, né? Eu vejo com bons olhos isso, assim. Isso para a gente sempre foi algo positivo também na nossa experiência como empresa, né? Falando até pela DP6, tanto que no nosso plantel lá de formações tem todas as formações possíveis. A gente já teve um dos melhores programadores nossos era gastrônomo, depois tinha um analista de inteligência que ele era cineasta. E o que a gente só não pode deixar é faltar o conhecimento de especialidade. Mas essa capacidade de aprender e de se especializar em algo novo, todas as formações acabam tendo, né? Então as graduações estão se adaptando, mas o conhecimento, a necessidade está ali e as pessoas também. O trabalho de vocês, assim, quando vocês entram numa empresa para trabalhar o marketing dela, né, e começar esse processo de transformação digital, fazer pensar diferente, fazer olhar para dados, qual o principal empecilho que vocês encontram, assim, né? A principal barreira para vocês fazerem um trabalho legal? São algumas barreiras. Uma delas é provar o valor, né? Porque é um trabalho estrutural. Quando a gente fala de dados, a gente até costuma falar que é um trabalho de encanamento. Ninguém vê o que está acontecendo, é necessário, se você ficar sem, vai faltar água ali, e aí é difícil você provar o valor de um grande investimento, que é uma grande mudança que a gente precisa fazer. Precisamos contratar um monte de pessoas, nós precisamos contratar novas plataformas, assinar novas integrações, né? E fazer tudo isso acontecer. E aí, provar esse valor, você precisa hoje trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Antes, você desenhava aqueles planos muito complexos e grandes e longos, né, e até num formato de gestão de projeto um pouco mais tradicional, e hoje você precisa já trabalhar de uma maneira um pouquinho mais moderna e que prove valor o tempo todo. Exato. Então, a cada entrega que a gente vai fazendo, a gente tem que ter uma noção clara do valor que aquilo está trazendo e agregando, para conseguir aprovar o próximo orçamento, né? Então, é quase como se a gente trabalhasse a cada sprint com um business case ou com provando ROI, né? Ou MVP atrás de MVP para conseguir construir isso, né? Então, mudam até as metodologias para a gente chegar lá. Né? Eu acho que é isso. Você falou de metodologias, eu acho que sprints curtos também trazendo resultado, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que é você ter um sponsor ali dentro também, né? Tipo um líder que vai pegar aquilo pelo chifre e falar, não, é assim.
Isso é importante, isso é legal, isso faz toda a diferença, né? Faz, porque essas barreiras, como eu falei, né, a gente precisa quebrar muita coisa. Tem muita coisa que já está consolidada. Tal área é responsável por isso, tal área é responsável por aquilo. E quando a gente chega com uma necessidade do marketing que precisa colocar um produto na rua, envolvendo tecnologia, atendimento ao cliente, comunicação, redes sociais, eventualmente até processos financeiros ou logísticos, você precisa de uma área que precisa de pessoas de todas essas áreas. E se você tiver alguma incompatibilidade aí entre as pessoas que gerenciam essas áreas, ou conflitos, né, interpessoais aí mesmo, isso é um problema. Então, geralmente, esse sponsor faz a diferença, ele precisa ser um sponsor executivo, né? Exato. O CMO, na maioria das vezes, tem liderado essa frente, porque ele é um profissional multidisciplinar, né, por origem, porque ele já trabalha com marketing como sendo uma comunicação que permeia vários canais, né, do relacionamento com o cliente. Mas a gente tem visto algumas empresas essa transformação ou esse sponsorship vindo através de outras áreas. A própria área de tecnologia tem abraçado essa causa, ou até o CEO ou o board, né, o conselho tem colocado isso como diferencial. Mas se a gente não tiver esse sponsor, muito, quebrar a barreira vai ser um pouquinho mais difícil. Quebrar a parede ali, vindo ali de baixo ali, vai ser um pouquinho mais difícil. Beleza, tá aí uma dica ótima para o pessoal que estava nos chats anteriores falando, nossa, gostaria de ter um líder assim. Na da Netflix o pessoal estava falando, não encontra uma empresa com essa mentalidade no mercado. Tá aí o caminho, né? Tá. Tem que ter um sponsor ali, eu acho que é o primeiro caso, depois começar pequenininho, fazendo sprints, mostrando resultados, mostrando benefícios desse novo modelo de pensar. É a porta aberta. Trouxe resultado, funcionou. Tem uma coisa que eu acho legal falar também, assim, o marketing como sendo o espaço ideal para a gente começar a experimentar essa nova mentalidade também. Marketing hoje é muito ligado a resultados, né? Então, se eu tenho o marketing pensando com essa cabeça, começa a entregar leads ou oportunidades para o comercial, e ele começa a converter isso de uma outra maneira, cara, você juntou duas áreas aí que são cruciais para a empresa, que mostram o resultado e que faz você ganhar força com sua nova, né, sua nova metodologia, com sua nova, né, o que você quer provar aí. É isso aí. E um dos motivos dessa vantagem que o marketing tem para liderar algumas dessas transformações é justamente ter várias alavancas na mão. Né? Então, o marketing hoje, em cada empresa é diferente, né? Mas em várias delas, o marketing cuida do CRM, em algumas cuida da venda, ou as vendas estão fora do marketing em algumas outras, mas cuida da mídia, cuida das redes sociais. E essas alavancas que o marketing cuida, geralmente são alavancas rápidas de ação. Então, se você hoje quiser praticar alguma das otimizações, alguma melhoria, ou uma mudança de rumo a partir do que você replanejou, redesenhou ou transformou, em alguns dias, em pouco tempo ali, você consegue direcionar uma nova campanha, produzir uma nova variação do produto, colocar uma nova oferta, uma nova linha de comunicação no ar, e isso traz um resultado rápido. Em outras áreas da empresa, essa alavanca não está tão à mão. A alavanca da produção, às vezes, depende de muitas outras áreas, a alavanca, às vezes, do comercial depende de todo um relacionamento com corretores, consultores e afins, e isso atrasa um pouquinho. Então, o marketing ele tem essa vantagem um pouquinho, mas, de qualquer maneira, para crescer isso e escalar para a companhia, a gente vai ter que envolver todo mundo. Não, com certeza. Só para a gente chegar no ponto principal, que é o título, né, desse papo nosso, Mundo Pós-Cookie, a realidade da gestão de dados do novo CMO. Antes da gente chegar nessa coisa do mundo pós-cookie, vamos falar um pouquinho disso, de uma certa maneira, fazer com que a empresa inteira pense dessa mesma maneira, né? Você tem ali marketing e vendas junto, beleza, o pós-vendas começa a ficar digital, o RH começa a entender que ela precisa trazer pessoas diferentes e a roda começa a girar cada vez mais rápido, né? Eu acho que esse é um caminho que vocês trabalham e eu acho que é um caminho que funciona super bem. É isso, eu costumo dizer que esses projetos de um marketing mais ágil, de um marketing guiado por dados, eles costumam ser um vírus. Ele entra na empresa, ele começa a gerar um resultado, começa a dar um gostinho de uma mudança, e aí as outras áreas acabam entrando no projeto ou sendo forçadas a entrar no projeto, né? Então, esses projetos de transformação que começam no marketing, eles começam com meia dúzia de pessoas e no final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles já estão chegando a 100, 2 centenas de pessoas nas grandes empresas, né? Isso não é um requisito, é lógico, cada empresa tem seu tamanho, seu porte, seu foco, então pode ser que uma transformação dessa só mude papéis e objetivos e afins, mas ele geralmente é uma portinha de entrada ali, um vírus, porque ele com essa alavanca ele prova valor e começa a puxar as outras áreas. Então imagina que o marketing precisava do apoio de tecnologia para conseguir colocar no ar seus produtos através dos desenvolvedores, né, dos programadores e afins. Quando
essa equipe de tecnologia que desenvolve está mais próxima do marketing ou dentro do marketing, isso já gira um pouco mais rápido. E aí a gente vai demandar o quê? Outras atuações da área logística, da área de finanças, da área de vendas, e a gente vai precisar também trabalhar mais junto. No final, o que a gente quebrou foi barreiras, não é que a gente prevaleceu o marketing, mas no final a gente transformou a empresa através desse comecinho no marketing. Porque imagina que no final das contas a gente está com uma grande squad ou várias tribos, né, quando a gente fala de metodologia ágil, que tem um pouquinho de cada área trabalhando em conjunto, que é o princípio ideal. Mas a gente não fez isso logo de cara, porque fazer uma mega mudança desse tipo provavelmente demoraria muito e a gente ia encontrar tantas barreiras que ia reduzir a nossa velocidade. Vamos para o título da palestra, Mundo Pós-Cookie. Vamos lá, para quem está em Marte e não sabe o que está acontecendo, vamos situar todo mundo. Acho que Marte já começa sem cookie, né? Exato. Porque nesse novo mundo e nessa nova perspectiva que a gente tem, esse é um tema que é polêmico, já é histórico, é uma discussão que já vem lá de trás, e agora já ganhou áreas de proibido, né? Então, o cookie sempre foi uma tecnologia ali um pouco falada, um pouco mal falada, mas que como não era parte da conversa da maioria da população, isso não impactava as grandes audiências, isso nunca virava realmente uma preocupação para o marqueteiro, né, ou para as grandes empresas. À medida que as maiores empresas de tecnologia colocam suas restrições a partir dos novos marcos regulatórios, ou através da pressão popular para isso, aí sim a gente tem isso espalhado para um monte de gente, né? Para uma audiência maior e um impacto maior na sociedade. Então a gente fala de Mozilla, Apple, Google, né, e Microsoft e outras empresas desse porte, começando não, né, já colocando em prática as suas limitações sobre o uso de cookies. E o cookie, que é teoricamente uma tecnologia que foi a base da internet lá no comecinho, nas especificações, hoje, devido ao uso ou mau uso, ela precisa ser repensada, só que ela permeia a internet inteira. Exato. Então a gente vai ter que mudar bastante coisa, né? E o foco principal isso permite que a gente rastreie as pessoas individualmente, em vários casos, né? Pode não ser um dado privado específico, que a gente chama de PII, um dado pessoal, mas ainda assim causa aquele estranhamento, né? Quem nunca passou por aquela sensação, vamos dizer assim, esquisita, a primeira vez que foi impactado por uma campanha de retarget, né? Acessou um site, acessou outro, na hora que acessou qualquer outro conteúdo, veio aquela oferta que você fala, estão me olhando, estão me vigiando. Ou falou perto de um celular, de repente veio uma promoção. Essa sensação de estranheza é parte desse movimento, né? E aí todas as empresas agora estão tendo que se adaptar para que a comunicação, o marketing não cause estranheza, para que isso aconteça sem ferir a legislação e sem ferir a privacidade, né, original das pessoas e todo o direito que elas têm, né? Entre a LGPD na história aí também, enfim, várias questões que estão acontecendo por agora, né, tentando limitar um pouco esse uso de dados ou fazer com que esse uso de dados aconteça de uma forma correta. Mas e aí, qual o futuro para o marqueteiro que trabalha com dados? A gente tem falado tanto a possibilidade dos dados, e dado, e vamos lá, de repente não pode mais usar dessa forma, tem que aprender a usar. Rola um medo muito grande porque não tem uma visão clara ainda, né? Ninguém falou, agora o cookie 2.0 vai entrar e vai resolver tudo, né? Ou vamos tirar o cookie e vai vir, né, uma nova solução X. Isso ainda está em teste. Né? Isso está muito em teste porque até as necessidades de cada empresa ou de cada player estão sendo discutidas, né? E aí os caminhos que a gente tem são, primeiro, o uso mais indiscriminado dos cookies ali que tem a ver com o uso para um rastreamento individual das pessoas ali para publicidade ou para um relacionamento ali indesejado, ele vai ser substituído por tecnologias que tiram o controle da mão dessas grandes empresas, né, ou de qualquer empresa que queira comprar esses dados e colocam esse controle na mão do consumidor. E isso já gera uma segurança maior, né? Várias pesquisas acadêmicas que falam de privacidade desde 1970, isso já vem sendo discutido há muito tempo, né, em alguns países, falam que quanto mais controle e gestão dos seus próprios dados, você gera nas pessoas uma sensação de segurança e conforto maior em relação, né, a esses dados. E essas propostas, elas estão vindo justamente nesse sentido. O que vai vir por aí são maneiras de você dizer o que você quer, onde você quer, e quem precisar falar com você, sejam as empresas, sejam os anunciantes, sejam, né, as corporações de tecnologia e afins, elas vão precisar consultar isso e manter essa relação clara com você. Colocando em termos mais práticos, a gente já tem propostas do IAB e de outras associações do mercado
desenhando aí alternativas para isso. O Google tem pilotado bastante alternativa em relação a isso. Nas últimas semanas teve vários anúncios sobre isso, mas outras empresas como Critel, né, e Microsoft e outras também, elas têm trazido várias alternativas. Então, o cookie sai de cena e agora a gente precisa fazer uma gestão mais pormenorizada dos dados e descentralizada. Muita coisa vai para o browser e muita coisa vai para os bancos de dados das empresas que querem se relacionar com o consumidor, né? O Lucas fez 2 comentários aqui, ó. Quem levantou essa discussão de cookies começou com a eleição do Trump e a outra. E o dilema das redes, continua? Continua. Não é, né, vamos dizer assim, tão recente essa discussão. Então não foi o Trump que causou, né? É uma sequência de coisas, né? Tipo... O dilema das redes, que tem a ver, né, até com o cenário da eleição do Trump, né, que acabou culminando até em alguns escândalos aí de vazamentos de dados de redes sociais e afins, ele é só a pontinha no iceberg, porque ele só deixou explícito que tinha muito dado rolando e explícito ali, né, e assim, descontrolado. Mas essa preocupação já tem algum tempo. Então imagina, há quanto tempo existem ad blockers, né? Aquelas ferramentas que você bloqueia para não ser impactado por anúncio. Existe há vários anos, né? Só não ganhou tração porque muita gente nem sabia o que era. À medida que você tem pessoas de todas as idades usando internet, né, celulares e outras formas de conectar, isso um pouco mais extenso e o conhecimento e o reconhecimento dessas necessidades aumenta, aí isso começa a entrar num assunto maior. Então imagina que depois do documentário do Facebook, depois do documentário, né, sobre o dilema das redes e afins, imagina o quanto não surgiu de discussão nas famílias sobre isso. E aí todo mundo começa a se posicionar. Todo mundo que aceitava sim para qualquer instalação. Pera aí, deixa eu ler primeiro. Agora fala não, ou vou ler primeiro, ou vou dar opt-out, né? Carolina de Faria, para a gente situar aqui, né, para o pessoal, ela está falando assim, perguntando, isso muda a forma como funciona o Google Ads na parte de público-alvo, é isso? Sim. É isso, né? E mais? Um dos impactos é esse targeting de interesse. Então, por exemplo, quando as plataformas de mídia, incluindo o Google Ads, querem impactar pessoas que têm interesse em comprar cartão de crédito, né, ou automóveis, por exemplo, eles se baseiam em sinais que você deixou na navegação em outros sites, que às vezes são os faz cookies. parte do mesmo grupo, né, e os cookies são responsáveis por trafegar, né, essa informação. E a partir dessa inferência, a sua propensão ou personalidade ou qualquer traço ali é comercializado para os anunciantes. Só que imagina, com isso, realmente, a gente vai, né, com a queda dos cookies, a gente acaba cortando esse laço direto. Como é que isso está sendo proposto, essa mudança, ou como é que isso tende a seguir? Tende a seguir que esse interesse e esses dados sobre o consumidor ou cliente, eles vão estar muito mais no navegador, no dispositivo, no celular, né, nas telas das próprias pessoas, e lá vai dizer quem tem propensão ou não a partir de alguns critérios, né? Se você clicou em determinada condição, não clicou em determinada condição, você vai poder gerenciar, gosto disso, quero aquilo, estou procurando um carro, não estou procurando um carro, todo esse painel vai estar na sua mão, e aí quando o target de mídia chegar, ele vai consultar isso para saber se te entrega uma publicidade. O impacto imediato é que a gente vai ver logo de cara publicidades um pouco menos direcionadas para o nosso perfil. Mas hoje, de tantas idas e vindas nisso, será que as publicidades estão indo realmente para o perfil que a gente gostaria, né? Porque a gente tem hoje uma sobrepreocupação em relação a isso, mas tem muita coisa ainda feito ainda de forma não gerenciada. Tem muito dado vazando e as conversões não estão ainda tão altas como a gente esperaria que fosse, né? Não, e tem muita gente agora, o pessoal começou a perguntar e a comentar aqui, a Kayane Bergman. Eu amo usar o pixel do Facebook para verificar o tráfego dos websites, os clientes amam também. Agora as coisas vão mudar um pouquinho, né? Luiz, como fica a lógica do lead tracking nessa nova dinâmica? E aí, complementando a Thaís Pelelo também, quais são as alternativas na ausência dos cookies para campanhas mais personalizadas? O pessoal sabe como fazer? Você acha que o mercado está acompanhando essa discussão e já está se movimentando também para resolver essa questão no dia a dia? Para você ter uma ideia, se a proposta ainda está nas grandes empresas de tecnologia que fornecem serviços, como Google, por exemplo, como Critel, né, Facebook, se a proposta ainda está em beta, sendo desenhada lá, imagina o conhecimento como está na mão dos profissionais de marketing, comunicação, agências e afins. Então, não existe esse consenso, né? E a gente não está tão preparado assim, a gente precisa estudar mais sobre isso e colocar. Agora, falando sobre esse comentário, então quer dizer que o lead tracking muda e todas essas campanhas baseadas em resultado e personalização vão precisar mudar? Vão. E como é que a gente vai precisar mudar? O
o centro de gravidade ali, né, e a gestão desses dados dos clientes, né, e de quem a gente está querendo impactar, não vão poder mais estar na mão de empresas que a gente nem conhece. Hoje, a maioria das pessoas tem dados vazados em várias empresas e nem sabe que tem dado lá, né? E agora, com essa nova abordagem, cada anunciante vai precisar ter seu próprio repositório, porque o que a gente chama de first party data, que é o dado, né, declarado ali, ou fornecido pelo cliente, ele precisa ser bem gerenciado e nas fronteiras da empresa. À medida que você tem isso bem gerenciado nas suas fronteiras, você ainda pode comunicar com os players de mídia e falar, eu quero atingir essa pessoa porque eu sei que ele é meu cliente ou meu prospect e ele tem alto potencial. E aí o Lucas já deu a deixa aqui, ó. CDP é a solução para o pós-pixel? Era isso, aí, era né? essa a conclusão. Exatamente. Porque o CDP, ele permite que você gerencie isso de uma maneira. Agora, vamos lá, o que é o CDP? Né? Explicar para o pessoal, para quem não sabe. O CDP, a gente julga um conceito, né, de CDP ao invés de uma solução em si, de uma ferramenta, porque cada empresa implementa de um jeito. Então, existem soluções que já são desenvolvidas no mercado como um CDP e tem empresas desenvolvendo seus próprios CDPs. Mas o conceito é o seguinte, você reunir numa base de dados todas as informações que você precisa para se relacionar com o seu cliente de uma forma estruturada, segura e privada para que você possa ativar no marketing fácil. Né, no marketing, nos outros canais, né, nas outras disciplinas da empresa. Na prática, significa uma base de dados em que você vai gravar tanto as informações do seu cliente que você já gravava, né, os IDs de target na internet, né, de como que eu atingo essa pessoa no celular, qual que é o aplicativo que ela usa, né, qual que é a versão do aplicativo que ela usa, todas essas informações que eu preciso para encontrar essas pessoas vão estar lá centralizadas. E no momento que você precisar atender uma demanda do comercial, por exemplo, eu tenho esses leads aqui que estão quentes e eu gostaria de falar com eles em tal plataforma de mídia. O seu CDP consegue se comunicar com a plataforma de mídia, fazer o match necessário e trabalhar com isso. Né? Se você não tem o seu CDP, você depende disso com o pixel lá, solitário, ou com esses targets que são vendidos e revendidos em massa. E aí é aí que está o problema. Essa venda em massa descontrolada. Quando isso é controlado, gerenciado e seguro, isso acaba não acontecendo. E uma das vantagens do CDP, só para concluir nessa definição, é que o CDP, por padrão, ele já vem, né, depois de todas as legislações, ele já vem com os controles de privacidade. Então, o CDP já precisa ter ali a definição de quem deu opt-in e opt-out para cada coisa. O consentimento, né, que é a palavra da LGPD, da GDPR, né, de outras legislações, ele já acompanha esse registro. Então, se você disse em algum momento, não quero receber esse banner, não quero receber esse e-mail, não quero receber essa publicidade, você não vai mais receber e ponto, porque naquela base do anunciante, ele já não vai considerar você para o targeting. Legal. Bom, só mais uma pergunta aqui com relação a esse assunto, Luiz. Teremos uma revolução na mídia programática também? Também, porque a mídia programática, ela se baseia em alguns princípios, né? Um é da tecnologia intermediando tudo para que a gente não precise comprar e vender espaços publicitários manualmente, alocar placements e afins, e o outro que é o fluxo de dados, e o fluxo de dados vai mudar. Né? Então, a programática que depende muito do targeting de interesses baseado nesses cookies, né, que são revendidos a rodo, ela vai precisar de novos jeitos de fazer esse target. No começo, a gente perde um pouco de performance ou de capacidade ali de target, porque as coisas vão se adaptando, as tecnologias ainda vão se conectar, mas logo na sequência, se os profissionais de marketing, os anunciantes, tomam conta dos seus dados e ganham essa propriedade para ser mais precisos, o que a gente enxerga é que a programática vai ser a grande propulsora da próxima comunicação. Por quê? Você, com o controle dos dados, com a escala e automação que a programática tem, você consegue executar. Só que isso vai exigir que você faça uma gestão muito integrada dos dados, dos parceiros de mídia, das plataformas de tecnologia e programática e fazer isso funcionar bem. Né? Você está falando, eu estou rindo aqui, porque eu estou lendo o chat e o povo está lá, Lookalike vai cair, nunca usei CDP, vamos encher o LinkedIn do Léo de perguntas, sim ou com certeza? É isso, gente, já estamos colocando até o link para ele aqui também, o link do LinkedIn do Léo. Chama ele lá, continua essa conversa por lá, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Já está acabando. O Guto Buarque já está esperando na outra sala. A gente preparou tanta coisa para falar aqui, né? Ficamos focados nesse ponto aqui, porque o pessoal começou a trazer muitas dúvidas. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena a gente ainda trazer para a conversa? E quem tiver dúvida, vai lá, LinkedIn do Léo, o link está aqui. Legal, então os impactos, né, já acalmando os ânimos aí, os impactos em publicidade são vários, o lookalike muda sim, mas existem soluções, tá? A gente fica até um pouco mais tranquilo, se você perguntar para vários players de mídia que estão se preparando para isso,
existem caminhos bons e que vão ser mais seguros. Então, vai mudar o dia a dia, fiquem de olho, né, conversem o máximo possível, participem dessas discussões do mercado, porque na hora que virar, isso vai gerar um trabalho, mas não é um apocalipse, né, como dizem, um apocalipse que vai acabar os custos e a gente vai perder tudo. Na verdade, a gente vai ter que ser um pouco mais eficiente. Não é à toa que o CMO precisa ter o T ali, né, o CMTO, porque agora a gente está falando de plataforma de tecnologia, de cookies, de headers, enfim, de vários cenários ali para colocar isso para acontecer. Algo que eu queria adicionar só imagina, se você cada vez mais tem a gerência ou a gestão dos seus dados, né, como empresa, como anunciante, você também tem mais autonomia e capacidade de aplicar seu machine learning, seu data science, sua inteligência artificial para que isso aconteça. Então, à medida que esse movimento de centralizar dados, gerenciar dados acontece, ele traz esse overhead no começo, essa dificuldade que é trazer tudo para dentro, mas à medida que você tem isso para dentro, isso é o sonho de qualquer cientista de dados. É conseguir trabalhar numa base única e numa base integrada e que você consiga extrapolar. Aí a gente vai conseguir fazer modelos melhores, modelos mais precisos, vai conseguir acompanhar a jornada do consumidor de uma maneira um pouquinho mais interessante. Então esse é um assunto que eu gosto de falar. A base é o encanamento, né? O CDP é o encanamento que a gente precisa, os players de mídia é onde a gente vai colocar o resultado para acontecer, o mercado vai mexer, e a ciência de dados e a analytics e insights vão ser o motorzinho ali para que a gente extraia o melhor disso e não fique dependendo só de encontrar o máximo de número de pessoas que querem comprar um carro, né? Não, perfeito. Bom que essa turma está toda lá no chat também falando, tem mais conteúdo de CDP lá no blog de vocês, falando também da rede social, no Instagram de vocês, você vai responder perguntas por lá também. A gente pode responder também lá, né, por lá, a gente tem algumas iniciativas, uma mais recente, o DP6 Responde, que a gente, pelo Instagram e depois pelo YouTube, a gente faz algumas sessões aí de perguntas e respostas. Participem o máximo possível, porque, de novo, a gente precisa conversar. Isso não está cravado em pedra e a gente precisa entender as limitações e trocar essa experiência para que essa transição seja um pouco menos dolorida, porque ansiedade a gente já tem, a gente já acostumou que agora a gente vai ter que, né, dormir um pouco menos nos próximos anos aí até acalmar tudo. Tipo e depois trabalho, a vida que segue. Perfeito, Leonardo Nares, CIO da DP6, obrigado demais por estar aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá bom o cenário aqui. Estou gostando desse novo mundo, mas vamos ter que adaptar aqui como é que a gente fazia, né? Para não trazer aqui aquilo que a gente não gostava. Com certeza. Boa viagem de volta para a Terra. Tem muito trabalho por lá. Valeu. Valeu, cara. Até a próxima.